nós temos cada vez mais as pessoas procurando pelos seus direitos e também tendo que exercitar seus deveres. Com muitas categorias profissionais, não tem sido diferente. Por exemplo, com os médicos. Às vezes tem a sensação de que alguns médicos estão correndo mais no fórum do que nos hospitais. Será que é isso mesmo? Aqui em Ponta Grossa, a Patrícia Ferrigolo, que eu tenho o prazer de receber no Alto Estilo, é advogada especializada em direito médico e vai contar para a gente como é que está essa realidade. Patrícia, seja bem-vinda, prazer te receber. Prazer é todo meu, Ana. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando o programa. Então, isso é uma realidade, né? A gente vê esse movimento não só aqui, mas no país inteiro. As pessoas estão mais atentas aos seus deveres, né? No meio de estudo a gente brinca que o Dr. Google também responde muitas coisas, então os pacientes começam a questionar procedimentos, tratamentos, né, vão atrás para buscar mais informações. E isso é muito interessante. Mas quando a gente tem uma relação entre o médico e o paciente ele deve acreditar no profissional, porque ele está capacitado, né? Ele estudou para exercer aquela profissão. Então, a gente tem essa dificuldade hoje de se harmonizar isso, né? Então, por mais que o Dr. Google responda, ele não vai fazer nenhum procedimento, né, no paciente. O paciente vai precisar dos cuidados do profissional da saúde. Então, é importante, tanto para o paciente quanto para o médico, que eles tenham essa harmonia, né, que eles tenham esse convívio, que um confie no outro, né? Isso é muito importante. Quando se torna desarmoniosa essa relação, às vezes acaba culminando, né, numa demanda judicial. Não apenas por erro médico, mas por outras situações também. E a gente tem muito a visão, né, Patrícia? Claro que todas as profissões, o advogado com o cliente, o jornalista com o seu entrevistado, a relação de confiança é fundamental. Mas parece que com o médico é uma coisa ainda mais estreita, né? Porque a intimidade da divisão do problema é ainda maior, né? Como é que fica? Quer dizer, a gente está vendo hoje em dia muita coisa, parece que escapando de controle dos dois lados. Como que os profissionais e os pacientes precisam se portar nessa relação e se proteger nessas situações? Nós temos um problema, digamos assim, que a gente pode até entender dessa forma, que hoje nós temos um intermédio entre a relação médico e paciente das operadoras de plano de saúde. Então, nem sempre o paciente ele tem a oportunidade real de escolher o profissional pelo qual ele gostaria de ser tratado, né? Então, a gente já começa nessa primeira barreira. Ele vai ter que, normalmente, procurar um médico daquela área que seja conveniado ao plano de saúde. Então, às vezes, ele já não consegue ir fazer o tratamento que ele gostaria com o médico que ele realmente gostaria de estar fazendo. Então, a gente já tem esse primeiro obstáculo. De toda forma, né, ultrapassando isso, ele conhecendo um outro profissional, o profissional, ele sabe que ele vai estar lidando com o paciente, normalmente numa situação de vulnerabilidade, né? Porque dificilmente um paciente vai procurar um profissional da área da saúde se ele não está precisando de um tratamento, né? Ele está com alguma patologia, ele está com algum problema. E o médico, ele tem que ter todo esse cuidado para receber esse paciente. Então, realmente é muito importante esse estreitamento da relação. O paciente, ele até pode e deve procurar, né, informações fora do consultório, mas ele deve questionar o profissional, né? O porquê que o profissional, então, optou, sei lá, por determinada cirurgia ou determinado tratamento e não pelo que ele viu. Porque cada organismo humano reage de uma forma diferente, somos iguais perante a lei, mas, assim, em termos estruturais, os nossos organismos reagem de forma distinta. Então, nem sempre um tratamento que seria o recomendado em diversos casos é recomendado para aquele paciente. Então, o paciente também tem que acreditar, ele tem que confiar. Então, o diálogo nessa relação é extremamente importante e o paciente ele tem que ter em mente que toda essa relação é tutelada pelo sigilo profissional. Então, ele deve contar tudo para o médico,
tudo. A gente até, dentro do meio acadêmico, já pesquisei a respeito de situações em que o paciente ele pode ser responsabilizado por um insucesso, por exemplo, de um tratamento, porque ele omitiu uma informação importante. O médico, por mais que ele tenha conhecimento, por mais que tenham exames hoje, né, super tecnológicos, tem coisas muito pessoais que ele não consegue descobrir só com imagens ou exame de sangue. Então é importante que o paciente conte realmente o que está acontecendo, para que o médico possa adequar o tratamento naquela situação. Então a omissão de uma informação importante pode trazer um insucesso do tratamento, ou ainda o não cumprimento de um tratamento indicado, né? Digamos que a pessoa faz uma cirurgia, é necessário repouso por tanto tempo, enfim, e a pessoa não faz. Aí a culpa desse insucesso é do médico ou é do paciente que não cumpriu o tratamento? Então, tudo isso tem que ser ponderado. Aí é um aspecto bem interessante, bem polêmico, bem delicado que você tocou, porque sempre, por favor me corrija se eu estiver enganada, mas sempre que se fala em direito médico, né, a primeira coisa que vem à cabeça é o paciente processando o médico, ou o paciente colocando a culpa, quer dizer, a culpa do processo sendo do médico. Sempre o paciente é a parte frágil ou a parte vítima. E pelo que você falou agora, quer dizer, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Então, nós temos 2 pontos importantes nessas colocações que você fez. Então, assim, se tem uma cultura errada de que o paciente sempre é a parte hipossuficiente, tá? Em termos de prova, de processo, até pode ser considerado, né? Os juízes normalmente entendem dessa forma e invertem com base no Código do Consumidor o ônus da prova. Então, o profissional teria que comprovar que não agiu com erro, por exemplo, né? Mas isso também é uma visão equivocada, porque o paciente ele pode ser hipossuficiente em questão médica, probatória, de exame, de laudo, nesse sentido, mas não que necessariamente ele é plenamente hipossuficiente com relação a todo o processo. Então, essa é uma visão, né? Há uma vitimização do paciente. Então, realmente, em termos técnicos, profissionais, médicos, é óbvio que o profissional da saúde tem mais conhecimento que uma pessoa que não estudou a área. Isso não tenha dúvida, mas não com relação a tudo que acontece no processo ou no próprio tratamento. E o outro ponto importante, Ana, é que a gente tem que cuidar o seguinte: em função dessas demandas, né, que se tornaram, sei lá, a menina dos olhos, digamos assim, né, essa judicialização da medicina, os médicos não têm tempo para estudar, alguns até acabam se enveredando para a área jurídica para ter um respaldo maior. Mas eles sentiram essa necessidade de se acautelarem, né? Tipo, poxa, são tantas demandas, muitas vezes ele adotou todo o procedimento adequado, fez o tratamento que era indicado para o caso, né? Que eles até falam assim, poxa, mas é o exemplo do livro aqui, a gente fez o protocolo correto. Só que o organismo humano também, cada um reage de uma forma diferente. Então, como trazer essa segurança para o profissional? Porque se o profissional vai atender um paciente já pensando, puxa, mas será que esse paciente vai me processar? Já vai ficar meio complicado para ele, aí tu já quebra a relação de confiança que está iniciando, que vai se dar pelo primeiro atendimento. Então, se entra o paciente na sala, o médico já pensa, poxa, esse pode ser um processo, esse não pode ser um processo, ele já não vai conseguir se doar para o paciente como ele gostaria de se doar. Sim. Ele estudou para isso, ele estudou para cuidar das pessoas. E ele já vai ficar preocupado. Ele já vai ficar preocupado. Não sei se vou poder indicar isso ou aquilo, que já vai dar algum ruído nessa comunicação. Exatamente. Né? Então, agora há toda uma movimentação do que se chama de direito médico preventivo. Para que o profissional, então, conheça dentro do que ele precisa realmente a legislação e que trabalhe conjuntamente com advogados, enfim, com escritórios de advocacia nessa parte preventiva,
né, nessa parte de orientação, de como ele tem que preencher um documento médico realmente, um prontuário médico, o que é um relatório, o que é um laudo, o que pode ter, o que não deve ter num atestado, o porquê disso, né? Porque é importante que o médico entenda o que tem que estar inserido e o que não deve estar inserido para que ele possa se resguardar. E para que ele explique para o seu paciente o porquê que ele vai inserir ou não, ou se ele vai inserir aquela informação, então ele precisa de uma autorização expressa do paciente nesse sentido, para que ele se previna de uma eventual demanda. Não que isso vá extinguir qualquer possibilidade de processo, não é isso. Mas que se eventualmente aconteça uma demanda, esse profissional ele tem material probatório para se defender. Porque senão ele acaba sendo acusado e não tem material probatório para se defender, né? Então fica difícil. Aí o judiciário, vendo o paciente sempre como uma parte hipossuficiente, se torna bem difícil, né, a defesa do profissional. Então tem todo esse movimento, né? Hoje em dia é muito discutido a parte do termo de consentimento livre e esclarecido, né? Como que tem que se elaborar esse documento? Muitas vezes é usado um documento padrão. Isso juridicamente vai ser questionado lá na frente, porque é um documento, não é um contrato de aluguel que você compra numa livraria, né? Então você vai depender da área que você atua como profissional da saúde e com base nisso você tem que formular o seu próprio termo. O que tem que estar inserido? Qual que é a participação do paciente nesse termo? Esse termo foi realmente esclarecido? Foi tirado, sanado as dúvidas do paciente? Então tudo isso é importante. E você lida com momentos tão delicados porque você tem a vontade do paciente, a princípio, deveria ser soberana. Mas aí você vê que na contramão disso você tem familiares que querem... Você pega, por exemplo, um exemplo extremo. O paciente que está em fase terminal e ele não quer ser mantido artificialmente. Como é que fica essa situação para o profissional, para o paciente... Para a família, quer dizer, a família vai dizer, não, o médico é omissão de socorro. Veja, então nós temos, assim, dentro do direito médico, 2 princípios que são fundamentais, que é a autonomia do médico e a autonomia do paciente, tá? Então, como são princípios, você estudou direito, você sabe. Quando nós temos uma regra, a regra ela vai colidir uma com a outra. Então, normalmente você usa uma ou usa outra. Né? Por exemplo, seria um homicídio ou é uma lesão corporal. Com relação àquela mesma vítima. Não pode ser as duas coisas, né? O princípio não. Isso que é lindo de estudar direito, né? Eu adoro, né? Exatamente. É maravilhoso mesmo. Os princípios, eles não colidem diretamente, né? Um, às vezes, abre um pouco mais espaço para o outro. Mas, em termos médicos, nós temos... a autonomia do profissional e a autonomia do paciente, tá? Ambas devem ser respeitadas. Então, vejamos, se eventualmente chega um paciente, né, que tem determinada patologia, o médico acredita que determinado tratamento seja o mais indicado e o paciente nega-se a fazer, tá? O médico ele tem que ser conivente a essa negativa do paciente? Exatamente. É essa a sua pergunta, não seria isso? Quer dizer, eu não quero ser entubado. E o médico sabe que se ele não for entubado, ele vai morrer. Então, veja. Então, a gente tem 2 situações. O médico, ele pode negar este atendimento sem estar infringindo qualquer norma, desde que haja um outro profissional ali no local que assuma o caso com esse mesmo conhecimento que ele tem. Tá? Vamos imaginar que é uma cidade de interior, só tem um médico plantonista, etc, etc. Ele vai ter que sucumbir à vontade do paciente e fazer o que tem que ser feito. Então, ele tem essa objeção de consciência, por exemplo, ele acha que tem que entubar e o paciente não quer. Então, deve ser respeitada essa situação. Então, se ele não aceita aquilo, ele passa o caso clínico para outro profissional. Tá? Agora, digamos, numa situação mais comum, que o paciente não quer também aquilo, o médico concorde, ou seja, aquele médico não acha que o paciente está errado. Né? O paciente entende que ele não quer prolongar a vida dele, não seria uma eutanásia. Assim, tá? Ele não quer continuar Ele não quer sofrer, enfim, tem uma doença terminal, etc e tal.
E o médico entende, ele sabe que aquilo vai ser só paliativo, não vai resolver, enfim. Aí ele pode, se ele concorda com aquilo, aceitar a manifestação dessa vontade do paciente. Só que aí a gente tem um problema, digamos, jurídico no meio, né? Principalmente quando entra familiar. Se esse paciente já manifestou isso, ainda consciente, né? Se fez lá um documento público manifestando, olha, se eu chegar em tal fase da minha doença, eu não quero não quero ser entubado, enfim. Ou, né, hoje em dia, até com todos esses mecanismos tecnológicos, tem sido aceito uma gravação de vídeo, mas o paciente tem que estar lúcido. Né? Isso tem que ficar bem claro, ele tem que estar lúcido, ele tem que estar consciente. Se ele manifestou isso, né, essa manifestação de vontade, e o médico compreende, aceita, tranquilo, o médico vai assistir esse paciente, mas não vai usar mecanismos para, sei lá, tentar reanimá-lo quando ele vier a óbito, enfim, tá? Isso pode. O grande problema está quando o paciente, de repente, manifestou, é o caso de doação de órgão, né? Ah, eu quero ser doador. Aí o paciente acaba, né, falecendo e a família é contra. E o paciente não deixou nenhum documento escrito, enfim. Aí acaba sendo, né, para evitar esse conflito judicial, sendo a vontade da família soberana. Então são pontos isso já entra na bioética, enfim, mas são pontos muito interessantes de serem debatidos. Esse nosso papo está muito bom e o nosso tempo está esgotando. Eu queria já deixar um próximo convite para a gente conversar mais sobre esse assunto, deixar encaminhado o pessoal que tenha dúvidas, que possa te perguntar. Eu posso te explorar um outro dia sobre isso? Claro, vai ser um prazer, muito gostoso conversar sempre contigo. Desde já, muito obrigada. Adorei nossa entrevista, a gente já fica combinado e o pessoal que fique bem, bem consciente aí dos seus direitos e deveres, né? Com certeza. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Ana.